É uma obra de Paula Rego do início dos anos 60, uma obra de 1961, que foi apresentada, achamos nós, eu e a Leonor de Oliveira, que estudámos esta obra num contexto que também tem a ver com o catálogo raisonné da artista, que está a ser produzido e que englobará as suas obras entre os anos 50 e os anos 60. Portanto, era uma obra que nós já conhecíamos precisamente através desse catálogo, da Galeria Alvarez, e que, entretanto, não sabíamos onde se encontrava. E é uma obra que podemos enquadrar quer temática, quer pelo seu lado material, pela técnica, que era uma técnica bastante experimental, sempre com um lado figurativo muito presente. É uma obra que corresponde a uma resposta criativa, mas muito crítica por parte da artista Paula Rego, a uma série de questões que têm a ver, sobretudo, com a dimensão da mulher na sociedade, que estava na sociedade dos anos 60. Portanto, havia uma série de normas impostas, quer pelo Estado, quer pela sociedade, quer pela Igreja, que implicavam que uma atitude muito reservada da mulher em relação ao seu corpo e em relação à sua liberdade sexual. Portanto, havia aqui um contexto também de muito medo, um contexto em que não permitia a implementação de métodos contraceptivos, e aquilo que Paula Rego faz, e nós acreditamos que terá sido a primeira artista mulher a introduzir nas suas obras, antes mesmo de Clara Meneres e de Maria José de Aguiar, a introdução de falos e a introdução também de formas orgânicas e manifestações corporais que têm a ver também com o próprio ato sexual. Portanto, há aqui como sempre, Paula Rego, nesta altura, desafia uma série de normas estabelecidas e, através da sua técnica muito específica na altura, que tem a ver com o experimentalismo, com o desenho automático, há um lado bastante abstrato, mas a figuração está sempre presente. E aquilo que nós podemos identificar nesta obra é a torre de um templo hindu. E normalmente estes templos hindus da época pré-colonial tinham presentes uma série de baixos relevos e de esculturas que representavam a cópula, atos sexuais, e que são aqui introduzidos esquematicamente pela artista. O que é curioso, porque nós conseguimos identificar aqui várias formas escultóricas, mas da tradição europeia moderna, nomeadamente uma cariátide de Modigliani, um torso que nos parece ser um torso romano, invertido, mas depois com um desenho muito esquemático de uma figura humana. Identificámos também uma figura reclinada de Henry Moore. Portanto, há aqui uma sugestão muito eficaz à tradição escultórica europeia, mas que ao mesmo tempo é cruzada com este lado mais decorativo e arquitetónico que compunha os templos hindus. Portanto, Paula Rego serve-se dessas estruturas arquitetónicas, desses elementos que reproduzem cenas eróticas, também com esse lado muito desafiador, e introduz até, numa escala bastante ampliada, alguns falos que, por exemplo, suportam a estrutura do templo. Portanto, toda esta temática, a própria construção material da obra, vai nos dar também a ilusão de que há aqui uma materialidade que reproduz ou que tenta, de algum modo, estabelecer uma relação com a escultura. Porque se nós virmos atentamente a obra, ela é construída de acordo com a técnica da pintura-colagem que Paula Rego utilizava a partir dos anos 60, portanto, consiste em sobrepor vários materiais heterogéneos, nomeadamente jornais, folhas de livros, papéis que eram sobrepostos e colados e que depois eram pintados e arrancados até a Paula Rego conseguir exatamente aquilo que ela queria, que era limpar a estrutura composicional, mas ao mesmo tempo deixar bem definidos alguns elementos e dar-lhes também uma transmutação. Portanto, ela dizia que a sua própria obra sofria uma metamorfose que era necessária à modificação da história. Portanto, aquilo que ela faz nesta altura, apesar dela surgir um tema que ela quer tratar, há sempre a necessidade de alterar a história à medida que o quadro é construído através desta técnica, desta materialidade e também, de um lado,
pouco performativo da própria artista, que consiste no colar, no arrancar. Portanto, é uma obra que convoca todas estas técnicas muito complexas. Encontramos também alguns recortes de livros técnicos, por exemplo, a ornamentar aquilo que nos parece ser uma cabeça do deus hindu, uma cabeça de elefante do deus hindu Ganesha, que tem uns ornamentos, um lado também muito mecânicos, uns ornamentos mecânicos que rodeiam também as outras formas mais viscerais, que nos fazem lembrar órgãos, intestinos, estômagos, rins, línguas. Portanto, há aqui... Mas, como diria o marido de Paula Rego, Victor Willing, que é um artista britânico muito reconhecido e que, segundo Paula Rego, foi a pessoa que melhor conheceu o seu trabalho, e eles partilhavam também uma série de referências estéticas. Ele diz que, e isto a propósito da primeira exposição individual de Paula Rego em 1965 na Sociedade Nacional de Belas Artes, portanto, uns anos antes desta pintura, a reação crítica das pessoas foi tal que disseram que a Paula Rego pintava muitos falos. E ele disse, lá está, os portugueses têm uma tendência para dizerem exageradamente que a obra da Paula Rego é erótica. Ela não é erótica, ela é visceral, dizia ele, e de facto é o que vemos aqui. Porque o erotismo tem a ver com o pensamento, e aquilo que a Paula Rego representa tem a ver com órgãos que representam, que sentem as emoções e que reagem às emoções. Portanto, é muito mais, tem muito mais a ver com a mensagem que a obra de Paula Rego nos quer passar. Portanto, este lado visceral é também um lado que ela, por exemplo, aplica e introduz numa obra da mesma época, que é o Salazar a Vomitar a Pátria, e que, curiosamente, foi exposta também em 72, no período da Primavera Marcelista, quando se tentava, os galeristas e os artistas tentavam também, achavam que havia um clima de maior liberdade, e então apresentou-se o Salazar a Vomitar a Pátria, nessa altura, pela primeira vez, e esta obra Indian Temple em galerias diferentes, mas, de facto, claro, ela introduz estes elementos viscerais também quando está a retratar Salazar, também para lhe dar um contexto e para mostrar a repulsão que ela própria sentia em relação ao ditador. É uma obra que está perfeitamente dentro desta linguagem figurativa de Paula Rego, dentro da técnica complexa que ela utilizou, e que, por outro lado, também podemos contextualizar de um ponto de vista social e cultural com o que estava a acontecer no Reino Unido. E nós identificámos aqui, talvez por coincidência, mas, por exemplo, há uma tradução de 1961 do Kama Sutra, que nós achamos que é uma referência para esta obra, porque também era uma referência para os templos hindus. Portanto, há aqui, essa tradução é precisamente de 61, e, por outro lado, o início da década de 60 também não era só em Portugal que havia este fechamento em relação a questões, a tratar temas obscenos, não é? Como foi dito, quando o Estado britânico moveu um processo contra a editora inglesa Penguin, porque tinha precisamente editado um livro de 1928, O Amante da Lady Chatterley, e que também, de algum modo, veio revelar que havia uma preocupação em controlar o acesso a este tipo de temáticas mais escandalosas, mais com conteúdos sexualizados, e que, portanto, não era só em Portugal que isto acontecia. Por outro lado, Portugal, a Paula viajava constantemente entre Portugal e a Inglaterra nesta altura, e ela estava atenta aos dois contextos, e, portanto, este quadro é uma crítica relativamente também ao contexto britânico e ao contexto português, no que respeita a valores que têm a ver com a mulher, com a sua liberdade sexual, e isto significava que as mulheres não tinham que ter ou seja, não teria de haver fins reprodutivos, que era a mensagem veiculada pelo Estado, pela Igreja, pelas escolas, às meninas, e daí que a Paula represente também aqui deste lado
a esquerdo, do lado direito, aliás, um feto pendurado a um corpo nu de uma mulher, o que é comum também em obras deste período, que tem a ver com a sua própria experiência, não é? Com o medo de engravidar, que na altura as mulheres, por não terem acesso a métodos de contracepção, acabavam por abortar muitas vezes. Portanto, há aqui várias questões que estão muito explícitas nesta obra.